Se a gente fosse fazer uma discussão, assim, uma discussão bem honesta sobre o que você tem que fazer para ficar bonito, o que os caras têm que fazer para ficar bonitos, apesar da gente passar várias dicas sobre cabelo, sobre sobrancelha, sobre estilo, a gente sabe que a principal dica, aquela dica que realmente vai tornar a maioria dos caras extremamente bonito, é deixar o rosto mais definido. É impossível você ficar um cara bonito sem que primeiro você deixe o seu rosto definido. Esse é um passo obrigatório, esse é um passo fundamental. Eu já tive casos de caras que foram fazer consultoria e os caras estavam acima do peso. Cara, você tem vários traços aí que você tem bonitos, mas é aquele negócio, se você não emagrecer, se você não definir esse rosto, você não vai ser bonito nunca. E o que você tem que fazer para ficar mais bonito? A gente também precisa deixar bem claro, você que está chegando agora, que esse vídeo ele vai sair das dicas mais básicas, aquelas que são mais comuns, para aquelas mais avançadas. Por isso, se você já está acostumado com esse conteúdo, eu peço que você tenha um pouco mais de paciência e acompanhe até o final, porque as principais dicas eu estou deixando mais ali para o final, beleza? E se você está chegando agora, acompanhe bem esse conteúdo, porque as dicas aqui, elas realmente funcionam e elas realmente vão te trazer o melhor visual possível. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Onde de Caçador. E aquela primeira dica que a gente precisa adotar para ter um rosto mais definido, que é a mais básica, é reduzir a gordura corporal. É aquele negócio, não tem como você deixar o seu rosto mais definido enquanto você estiver com gordura corporal acima do ideal, enquanto você estiver obeso. Você tem que reduzir essa gordura corporal, não tem o que fazer. E quando a gente fala sobre reduzir gordura corporal, a gente fala até aquele nível que seu abdominal inferior apareça. Porque é aquele negócio, enquanto você tiver gordura no seu corpo, o seu rosto ele vai continuar intocado, você não vai perceber um progresso realmente interessante ali no seu rosto. Você vai ter que seguir esse caminho. Agora, quando a gente fala sobre redução de gordura, muitos caras acham que é simplesmente fechar a boca. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, você quer emagrecer? É só fechar a boca. E não é bem assim. Existe método. Eu já até fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui para vocês depois darem uma olhada, para vocês entenderem que emagrecer não é simplesmente fechar a boca. Ah, para você parar de consumir as coisas que você gosta. Inclusive, você pode continuar consumindo as coisas que você gosta. Claro, nos dias certos, tem essa questão também. Mas sim, dá uma conferida lá depois no conteúdo, que você seguindo esse primeiro passo, a sua aparência ela já vai melhorar muito. Mas ainda vai estar longe do máximo que você pode atingir. Por isso, continue seguindo as dicas. A próxima dica para você definir o seu rosto é você tirar os alimentos errados da sua dieta. Porque de nada adianta você reduzir as calorias, de nada adianta você reduzir a sua gordura corporal se você continua consumindo alimentos inflamatórios, alimentos que vão deixar o seu rosto inchado. Porque é aquele negócio, esses alimentos, eles bagunçam seus hormônios, esses alimentos bagunçam o seu corpo, o que se reflete em outras partes do seu corpo também, mas também vão deixar o seu rosto inchado. Você tem que tirar esses alimentos. Eu estou falando de todos os alimentos à base do trigo. Eu estou falando de pães, bolos, biscoitos, macarrão, lasanha. Pois é, tem que tirar todos esses alimentos da sua dieta. Leite e todos os seus derivados. Aqui a gente pode fazer algumas exceções. A gente pode falar do iogurte natural, porque é importante para o seu intestino você ter a sua microbiota intestinal ela em dia. Por isso o iogurte natural ele é interessante. Outro alimento que também é interessante, outro derivado do leite, é o whey protein. Não tem o que fazer, porque outra proteína com um valor biológico tão alto você não vai encontrar. Então o whey protein tem que se manter ali. E alguns tipos de queijo fermentado. Aqui a gente não está falando queijo normal, queijo mussarela, não. A gente está falando de queijo fermentado. Porque esses queijos mais fermentados, eles são uma excelente fonte de vitamina K. E por causa disso, é interessante também consumir esse tipo de queijo. Queijo comum não, fica longe daquele queijo comum. Agora, o queijo fermentado, você não vai encontrar fontes mais interessantes de vitamina K do que esses queijos. Por isso, fica aí a dica. Outros alimentos, açúcar,
corta o açúcar da sua vida. Corta para sempre. O açúcar ele não só vai deixar o seu rosto inchado, ele também vai consumir o seu colágeno. Ele vai degradar seu corpo de várias formas. Simplesmente abandona o açúcar. Ah, mas e qual adoçante eu posso consumir? Até onde eu li, até onde eu fiz meus estudos, o adoçante à base de estévia, ele é o mais saudável. Ele também é bem doce. Por isso, você não vai sentir assim muita falta, você não vai sentir falta do açúcar quando você trocar pelo adoçante de estévia. Ah, e outros tipos de adoçantes. Até onde eu li sobre outros adoçantes, eles não valem a pena. Então, se você fosse perguntar para mim qual é a dica que eu deixo, fica só com adoçante de estévia. E também a gente precisa fazer menção ao álcool. O álcool, ele também vai deixar o seu rosto inchado, também por outros motivos ali. Ele afeta o fígado, que vai afetar a tireoide. É todo um processo, eu tenho até vídeo ali na área de membros, onde falei sobre por que você tem que parar de consumir álcool, porque ele realmente tem um impacto muito severo ali na sua aparência. Quando eu falo que esse canal aqui não é um canal sobre saúde, mas é um canal sobre aparência, é por causa dessas questões, por causa do álcool, por exemplo. Vai ter cara aqui nos comentários falando que meu avô, ele morreu com mais de 100 anos e bebia álcool todos os dias. Pois é, ele bebia álcool. Mas como é que ele estava aos 50 anos? Como é que estava a aparência dele? Então você tem que pensar nesse ponto também. Por isso, álcool corta da sua vida para sempre. Nem aos finais de semana, nem eventos especiais, nada. Zero. Você pode até abrir exceção para outros alimentos da lista. No caso do álcool, não. Apenas tira isso da sua vida. Uma vez que você reduziu a gordura corporal e uma vez que você tirou da sua dieta alimentos errados que deixam o seu rosto inchado, agora a gente pode ir para os pontos mais específicos, aquela nuance. Porque aquele negócio, o rosto inchado não é só por causa de gordura facial. Muita parte ali do teu rosto inchado é por causa de líquidos retidos, líquidos que ficam parados ali no seu rosto, e enquanto esses líquidos não saírem, o seu rosto ele não vai desinchar. Você precisa tirar esses líquidos do seu rosto. E o que você pode fazer nesse sentido? A primeira dica, aquela que eu venho fazendo também alguns estudos e eu percebi que realmente faz muito sentido, é você dormir de boca fechada. Você respirar pela boca enquanto dorme, isso ali vai travar os líquidos ali no seu rosto. O que acontece? Você respirar pelo nariz é como se fosse uma drenagem linfática natural. Os líquidos eles estão circulando naturalmente ali pelo seu rosto. Enquanto que quando você vai respirar pela boca, você simplesmente trava esse fluxo. E aí os líquidos começam a acumular e o seu rosto começa a ficar inchado. Você, quando acorda, você acorda com a boca seca? Você percebe isso? Pois é, seria interessante você fazer uma investigação com o otorrino para tentar identificar a causa do problema, por que você está dormindo pela boca e o que você pode fazer para corrigir essa situação. Alguns casos não precisam de cirurgia, alguns casos você consegue com corticoides, mas aí é o médico que tem que fazer a receita. Por isso, se você percebe que esse problema está te afetando, conversa com seu médico. Não deixa essa questão em branco. Faz uma investigação mais aprofundada. Uma outra dica para você desinchar o seu rosto, ao acordar, mergulhe o seu rosto em água gelada. E quando eu falo água gelada, eu estou falando gelada mesmo, com gelo. O que eu faço? De manhã, eu encho uma bacia de água e coloco gelo ali naquela bacia. Mando para a geladeira, não para o congelador, é claro, na parte de baixo, e deixo ali e vou tomar meu café. Café da manhã, primeira refeição, na verdade, eu não consumo café. Depois ali, mais ou menos uma meia hora, depois que eu já terminei minha refeição, eu pego a bacia que já está bem gelada e vou mergulhar o rosto ali. O que acontece? Por que é interessante você mergulhar o seu rosto em água gelada? Quando você faz isso, você comprime os vasos sanguíneos. Comprime, o que faz com que os líquidos que estão ali dentro sejam expulsos para fora. Isso ali seria uma forma muito rápida de você desinchar o seu rosto, porque é como se você estivesse pegando uma esponja e estivesse espremendo para sair toda a água. É basicamente esse efeito que a água gelada provoca ali no seu rosto. Então, comece a adotar essa dica todos os dias de manhã e só veja a mágica acontecer. E associado à água gelada,
é também interessante logo após você fazer o Ice Guacha. O que acontece com o Ice Guacha? Em relação ao guacha normal. O guacha normal, que é aquele que o pessoal faz com pedra, você tem que usar a força, você tem que... é força mecânica mesmo. O que acaba dando algum trabalho, você tem que ficar por muito mais tempo fazendo o guacha. Enquanto que se você faz o guacha com gelo, você consegue fazer o processo muito mais rápido. Porque da mesma forma que a água gelada ela vai comprimir os vasos, o Ice Guacha ele vai prolongar esse efeito, além de drenar os líquidos ali do seu rosto. Você está fazendo esse procedimento todos os dias, você vai perceber que realmente está se acumulando muito poucos líquidos. Algumas pessoas, inclusive, vão começar a perceber que de manhã você parece com alguém que já está ali pela parte da tarde. Você percebe que muitas pessoas, elas de manhã estão inchadas e com o passar do dia elas vão desinchando, enquanto que você, na parte da manhã, já está desinchado. Sim, o Ice Guacha ele faz uma mágica muito interessante. Por isso, adota essa dica e também veja a mágica acontecer. Uma outra dica fundamental para você manter o seu rosto desinchado é beber bastante água. E quando a gente fala em beber bastante água, as pessoas querem uma medida. É quanto? É 2 litros? É 3 litros? É 5 litros? A quantidade de água que você tem que tomar é aquela que seja suficiente para deixar a sua urina clara, o mais clara possível, mas não transparente. Você tem que deixar a sua urina bem clara. Se você está percebendo que ela não está tão clara, ela está mais ou menos, ela está ficando escura, você não está tomando água o suficiente, você tem que tomar mais. Por outro lado, se a sua urina está ficando transparente, você está tomando água demais e aí os seus rins estão correndo risco. Então você tem que dar uma diminuída. Você tem que manter a sua urina naquele tom mais claro, mas não transparente. É complicado de explicar, mas com o passar do tempo você mesmo vai constatando isso. Então, aqueles caras que falam que você tem que tomar 4, 5, 6 litros de água por dia, não faça isso. A não ser que a sua rotina exija realmente tomar essa quantidade de água. Alguns casos pode ser. Outros casos, com 2 ou 3 litros já é suficiente. Depende do seu peso, depende do clima, depende do nível de atividade física que você tem. Por isso, não se concentre em números. Se concentre na cor da urina, que aí é sucesso. E a última dica para você manter o seu rosto definido, você realmente retirar líquido do seu rosto, é se movimentar. Como assim se movimentar? Pois é, se movimentar, quando você se movimenta, você está promovendo uma drenagem linfática natural. E não é só no seu rosto, é no seu corpo inteiro. Se você é um cara que fica muito parado, muito tempo parado, principalmente você trabalha em escritório, você trabalha em atendimento ao público, você trabalha em casa mesmo, no home office, você fica ali no computador e você não se movimenta, isso está te deixando cada vez mais inchado com o passar do tempo. Se você simplesmente se levantar e se alongar, isso aí já ajuda. Isso aí já dá uma reduzida ali no inchaço, mas o ideal mesmo é você ir para a rua, é você caminhar, é você correr, é você praticar alguma atividade física, você fazer alguma coisa que promova a circulação. Se você faz isso, com o passar do tempo você percebe que seu rosto ele já vai desinchando, porque você já está tirando líquidos ali do seu rosto. Então, se você é um cara muito sedentário, você fica muito parado, ou você é aqueles caras que acham que isso não é tão interessante. Eu não vou ficar saudável porque eu estou me movimentando. Sim, você deveria se movimentar. E perceba o seguinte, eu não estou falando que você tem que se movimentar para emagrecer. Movimentar não emagrece, isso aí é um mito. Tem até um comentário que eu ouço de vez em quando, o pessoal falando que caminhar engorda. Por que caminhar engorda? Porque eu olho pra rua e só tem gordo caminhando. E sim, é verdade. Caminhar não emagrece. Mas caminhar desincha porque faz com que os líquidos eles sejam retirados ali, faz os líquidos circularem. Então seu rosto ele vai desinchar. Por isso, se você não caminha, se você não corre, se você não se movimenta, comece a praticar atividade física e também só veja a mágica acontecer. E essas seriam as dicas de hoje para que você tenha um rosto mais definido, um rosto mais desinchado. Na sua opinião, essas dicas funcionam? Você já pratica essas dicas? Tem outras dicas que eu não mencionei aqui no vídeo, mas que realmente funcionam também? Você acha que essas dicas não funcionam? Vamos conversar aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali do grupo do WhatsApp.
Tem muitos membros que ainda não estão lá no grupo. Se for o seu caso, clica na página inicial do canal e depois clica na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar um link ali com o meu WhatsApp. Você clica, fala comigo, eu te coloco no grupo. Você não é membro do canal. Temos um grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai estar lá no grupo e já vai conversar com os outros inscritos. Se você ainda não assinou o canal do Telegram, é interessante você assinar pelo seguinte: o YouTube ele não notifica sobre todos os vídeos. Então tem muitos vídeos que eu posto e você nem ficou sabendo, simplesmente o YouTube não te recomendou. Se você quiser ser notificado toda vez que um vídeo novo aqui no canal sair, assina o canal do Telegram que na hora eu te aviso que o vídeo novo saiu. Confere todos os outros links que estão aqui na descrição, pessoal. Confere também minha parceria com a Manual. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.